Boa noite, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre colesterol, né? E o porquê que o colesterol ele é tão importante pra gente. Durante muitos anos, o colesterol ele foi visto como um vilão, né? Como o colesterol ele cria aí obstrução nos vasos sanguíneos, ele leva a infarto, enfim. Hoje isso tem se caído por terra. Deixa eu confirmar aqui o meu volume. Hoje isso tem se caído por terra e tem aparecido aí na literatura várias vantagens e importâncias de por que ter o colesterol no nível normal e talvez até um pouco no nível elevado. Então a intenção de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o colesterol, discutir um pouquinho sobre a importância dele, as funções, né? Vai ser um bate-papo assim bem mais descontraído, rápido, que até eu dei uma enxugada para que não fique assim muito cansativo, tá? Então o colesterol ele é muito importante para nós e ele está presente em todas as nossas células. A nossa membrana celular ela é composta por colesterol e o nosso corpo inteiro é composto por células. Então o colesterol ele está presente em todas essas células. O colesterol ele também nos ajuda na proteção da mielina. A mielina ela é responsável por proteger os nossos neurônios, para ajudar na simpátese. Então, assim, o que acontece? Para o cérebro estar saudável, a gente precisa de ter colesterol. 25% do nosso cérebro é composto por gordura, é composto por colesterol. Então, ter um colesterol no nível adequado é importantíssimo para que o nosso cérebro desenvolva uma boa função. O colesterol também ele é responsável por sintetizar e ajudar na produção de todos os hormônios esteroidais, assim também como a vitamina D. A vitamina D ela é um hormônio, né? Ela é popularmente chamada de vitamina, mas a literatura já comprovou que a vitamina D ela é um hormônio. E para você ser um hormônio, tem que ter receptores específicos e a vitamina D ela contém esses receptores. Então ela verdadeiramente ela é um hormônio. A vitamina D, conforme nós já conversamos em outras lives, ela tem inúmeras importâncias no nosso corpo, ela rege várias funções. Então, pra gente ter a vitamina D, nós precisamos de tomar sol, ter o colesterol para produzir isso, e sem um desses dois fatores a gente não consegue produzir a vitamina D. Outro fator também importante dos colesterol é com os sais biliares. Os sais biliares, de um modo mais grosseiro, a gente pode pensar que ele é assim o detergente do nosso organismo, é ele que vai fazendo a limpeza, ele que ajuda com que o fígado elimina as toxinas, as substâncias que ele não quer mais, então passa ali para a bile, da bile vai para o intestino e é eliminado nas fezes. E esses sais biliares, eles são muito importantes para que a gente consiga a quebrar e a eliminar essa substância, algumas substâncias, né? Então, isso também é provindo aí do colesterol. 25% do nosso sistema imune é formado através do colesterol, né? E o sistema imune pra gente é essencial, é ele que nos protege das agressões, né? É ele que sinaliza o nosso corpo de que algo não está legal para a gente poder ter aí a produção de novas células de defesa. Então, é necessário ter o colesterol, né? Então, no decorrer da live, eu vou explicar um pouquinho para vocês
sobre como que esse colesterol, como que a gente tem que ficar atento se isso já está passando ou se a gente está nos níveis normais. E o colesterol ele é produzido onde, né? A grande parte dele é no fígado, mas nós temos também uma pequena porcentagem que é produzida no intestino, no córtex da adrenal, nos ovários, no testículo e na placenta. E assim, é algo tão bacana que, como ele foi consagrado, né, o vilão aí. Rogério, você quer participar, Rogério? Quer que eu te chame ao vivo? Você levantou a mãozinha aí, se você quiser que eu te chame ao vivo, só me mandar uma nova solicitação que eu te chamo. Tá bom? Tá certo. Vou conseguir, tá, Rogério? Qualquer coisa você chama aí. Até perdi aqui onde que eu estava. Ah, acho que eu lembrei. O que acontece? O colesterol ele é tão importante para nós e ele é vindo da natureza divina, assim. Quer dizer, a gente necessita tanto dele que ele exercita, que é necessário para ele fazer várias funções no nosso corpo. E nós não teríamos uma célula tão importante assim se não fosse necessária, se não fosse importante para o nosso corpo, né? Então, acho que Deus é muito sábio e ele não erra. Então, o colesterol, ele não é um vilão. O colesterol, ele é um mãozinho, ele é o sinalizador de que algo não está bom. Então, é importante que a gente tenha ele aí com carinho. E como que acontece isso? Então, da onde que vem essa visão de que o colesterol é ruim? Há muitos anos atrás, quando eles começaram a estudar sobre colesterol, eles associaram o colesterol com gordura. Então, eles acreditavam que essas gorduras que nós nos alimentávamos, de carne gordurosa, de torresmo, enfim, desses alimentos que têm gordura, que isso fazia com que aumentasse o nosso colesterol e, consequentemente, esse aumento desse colesterol, ele ia criar as placas, né, de gordura dentro dos nossos vasos e que isso ia vir a levar o paciente a ter um problema mais grave. Mas o que acontece? Conforme foram estudando, eles descobriram que o colesterol, ele é assim, temos o colesterol total e as frações. Dentro das frações, as mais importantes, nós temos o LDL, que é o popularmente chamado de colesterol ruim, o HDL, que é o colesterol bom, e o triglicérides. O vilãozinho desse conjunto deveria ser o triglicérides, porque o triglicérides, quando o triglicérides está aumentado, aí sim é capaz de ter o acúmulo de gordura dentro dos vasos sanguíneos. Só que o triglicérides, o que faz o triglicérides aumentar, não é o excesso de gordura que nós comemos, e sim o excesso de carboidratos industrializados que a gente se ingere e o excesso de açúcar. Então, durante muitos anos, o colesterol ele foi visto como um vilão, porque acreditava-se que ele aumentava o triglicérides, e uma vez aumentando o triglicérides, nós poderíamos ter problemas aí de formação de placa. E hoje já é sabido que isso não é assim, tá? Então, faz muito mais mal para nossa saúde você se alimentar de pãozinho, de tudo que vai trigo, de açúcar refinado. Quando eu falo açúcar refinado, eu não estou querendo dizer somente de açúcar refinado industrializado. Não, é aquele açúcar de uma maneira geral que foi industrializado. O açúcar branco, o açúcar cristal, o refinado, de confeiteira, enfim, açúcar de uma maneira geral, tá? Então, tudo isso aumenta aí o triglicérides. Então, vamos pensar aqui. Dentro do fígado, o fígado também é um órgão que ele exerce inúmeras funções metabólicas. E ele produz várias coisas. E dentro das coisas que o fígado produz, ele produz o colesterol e ele produz as liposproteínas, que são o LDL e o HDL. E aí o que acontece? Quando nós entendermos quais que são as funções dessas duas liposproteínas, nós vamos compreender de que não existe, na verdade,
um colesterol bom e um colesterol ruim. Que o LDL não é um colesterol ruim, assim como o HDL não é o colesterol bom. Eles exercem funções diferentes, cada um são necessários para uma determinada função, e na ausência de um deles, aquela função fica comprometida. Então, assim, ó, o fígado, ele produz essas duas liposproteínas. E qual que é a função dessas liposproteínas? São transportar pelo organismo algumas substâncias. E dentro dessas substâncias, as mais importantes que nós temos, que são carreadas pelo colesterol, o LDL e o HDL, são os hormônios. Então pensa assim, o fígado produz essa lipoproteína e o organismo produz os hormônios. Os hormônios, para eles conseguirem chegar nos destinos que eles precisam para trabalhar, há a necessidade de ter um transportador, de ter quem leva. E quem leva esses hormônios é o LDL. Então o LDL, ele leva os hormônios para o tecido. Quais são esses tecidos? Para o cérebro, para o coração e para o músculo. Então é necessário que nós tenhamos LDL para que faça esse transporte dos hormônios para diferentes regiões do nosso organismo. E aí o que acontece? Quando esses hormônios eles chegam lá nos tecidos que eles necessitam para trabalhar, que eles desenvolvem as suas funções e que formam os resíduos, restos disso, sobras, por exemplo, aí o HDL vai lá nos tecidos, pega esses restos e leva para o fígado. E lá no fígado ele vai verificar o que é bom, o que não é bom, o que ele quer, o que ele não quer. E o que ele quer ele vai reaproveitar, o que o fígado não quer ele vai mandar para a bile. E uma vez que cai na bile, a bile leva aquilo para o intestino e consequentemente é eliminado. Então, o colesterol, consequentemente, as frações do colesterol, que é o colesterol, o HDL e o LDL, eles são importantíssimos para que os nossos hormônios eles desenvolvam funções importantes, tá? Inclusive, quando esses resíduos caem na bile e que a bile leva para o intestino, é lá no intestino que a gente vai fazer a absorção de vitaminas que são lipossolúveis. Vitaminas que são lipossolúveis, há uma necessidade de ter um transportador de gorduras para levar essas vitaminas e para que elas sejam absorvidas ali a nível de intestino. Então, quais são as vitaminas lipossolúveis? A gente popularmente chama de CAD, que é a vitamina K2, a vitamina A vitamina D3 e a vitamina E. Essas 4 vitaminas, elas são lipossolúveis, ou seja, elas gostam de gordura e elas são absorvidas lá no intestino. E se nós não tivéssemos a ação do LDL e do HDL, o nosso corpo não absorveria essas proteínas. Então, é essencial que nós tenhamos isso. Mas aí, o que causa então as placas, né? É o acúmulo do triglicérides, o aumento do triglicérides. E esse triglicérides, ele se dá por causa da alimentação errônea de carboidratos industrializados. E aí, então, quando a gente for comparar, quando nós formos estudar e avaliar, né, o perfil lipídico do nosso paciente, o que mais nos interessa nem é o valor exato dos colesteróis e das frações, do colesterol total e das frações. Nós precisamos de pegar o triglicérides e dividir pelo HDL, que é o colesterol bom, né? Mas a partir de hoje nós vamos parar de falar colesterol bom e colesterol ruim. Por quê? Porque nós já entendemos que ambos têm a sua finalidade, que é necessário ter o HDL para levar várias substâncias, dentro delas o hormônio para as células, e é importante ter o HDL para retirar aqueles resíduos e levar para o fígado. Cada um tem a sua importância, ninguém é mais importante ou menos importante, ninguém é o vilão e ninguém é o bonzinho, os dois são necessários. Então, quando a gente for pensar em avaliação do perfil lipídico, o que interessa para a gente é o valor
que a gente tem da divisão do triglicérides pelo HDL. Aí assim, se esse paciente tem um valor acima de 2,5, aí isso é importante, isso nos abre um alerta. Por quê? Porque aí significa que esse paciente ele está assim com um acúmulo de gordura e um acúmulo de gordura que não é bom para o nosso organismo. O LDL, que é o popularmente aí chamado de colesterol ruim, teve um artigo científico lá nos Estados Unidos recentemente e eles descobriram que existem 11 variações de LDL e que dessas 11 variações, 9 são boas e duas delas são neutras. Então, quer dizer, praticamente toda a parte do LDL são bom. E o que varia isso de ser bom para um pouquinho menos bom? É o tamanho da molécula desse HDL e esse peso. E o que acontece? Quando a gente tem uma soma, o resultado da divisão do triglicérides sobre o HDL maior que 2,5, significa que se o colesterol estiver aumentado por causa do LDL, esse LDL é um LDL de moléculas grandes. Esse sim é prejudicial, esse sim pode nos causar problema. E se for menor que 2,5, significa que essa molécula do HDL é uma molécula pequena que não vai nos fazer mal, tá? Inclusive, quanto o paciente tem no resultado dessa soma, né, dessa divisão, não é soma, dessa divisão, acima de 2,5, é uma informação muito importante. Esse paciente está dizendo que o paciente tem uma tendência a ter resistência à insulina. E se o paciente tem uma resistência à insulina, ele vai ser um paciente diabético no futuro muito próximo. Então, cabe a gente também a tentar a controlar e a reverter isso para que o paciente não evolua para um quadro de diabetes. Então, a gente tem que pensar em amar o fígado, em cuidar do fígado. Por quê? Porque é o fígado que vai conseguir nos proteger da questão de quanto lipoproteína que ele produz e quanto que ele deixa de produzir. Então, imagina assim, o fígado, ele é responsável por sintetizar várias coisas, por produzir essas liposproteínas e também para nos sinalizar em relação aos hormônios. Se o nosso fígado ele está ocupado com outras coisas, o que seriam essas outras coisas? Se a nossa alimentação é uma alimentação muito lixo, muito cheia de alimentos inflamatórios, alimentos que fazem mal para o nosso organismo, o nosso fígado ele acaba ficando ocupado em eliminar esse lixo que nós estamos comendo. Então, se ele está mais ocupado pensando em eliminar esses resíduos, ele acaba metabolizando, abrindo mão de fazer umas outras coisas, porque ele está ocupado demais eliminando esse lixinho. Então, imagina assim, o que acontece? Como ele fica muito ocupado ajudando a tentar desinflamar o organismo, ele acaba não conseguindo converter a nossa testosterona total, por exemplo, em testosterona livre. E aí, ele acaba não conseguindo levar esses hormônios para os tecidos que ele precisa. Aí, o que o fígado faz? Ele aumenta a produção de LDL. Porque ele entende assim, que se ele aumenta a produção de LDL, ele vai ter condições de levar para os tecidos substâncias que ele é responsável em levar. Só que como ele está muito ocupado em nos eliminar desses resíduos tóxicos que a gente está comendo, eu tenho uma produção elevada de LDL, mas eu acabo não tendo substâncias, hormônios para ele levar. Então aí o LDL aumenta. E se eu tenho um aumento de LDL, mas ele não está conseguindo levar o que eu preciso, consequentemente eu diminuo o meu HDL, que é o meu colesterol bom. E por que isso diminui? Porque ele não tem o que trazer dos tecidos para o fígado. Então é muito fácil da gente compreender
que na verdade é nós que precisamos trabalhar a favor do nosso fígado para que ele trabalhe de uma forma normal e que ele consiga exercer todas as funções dele. Se nós não intoxicarmos o nosso fígado com substâncias inflamatórias, ele não vai perder tempo parando de sintetizar outras coisas para corrigir o lixinho que a gente se alimenta. E, consequentemente, nós vamos ter aí um LDL normal e um HDL normal, tá? Outra coisa que nós temos que pensar também é que... Peraí que eu me perdi aqui nos meus slides. Deixa eu voltar aqui nos meus slides. Como que a gente faz para poder ter aí uma diminuição do LDL, né? Quando esse LDL ele tá muito aumentado e o paciente geralmente ele tem a intenção de diminuir esse LDL, os médicos normalmente prescrevem para esses pacientes estatinas com a intenção de diminuir esse colesterol. E olha que interessante, a literatura fala que quando a gente tem uma diminuição de colesterol, nós temos uma diminuição na longevidade, ou seja, nós morremos precocemente. Se nós temos colesterol no nível normal, nós temos uma longevidade maior. Os japoneses, por exemplo, eles são conhecidos por ter uma vida mais longa. E não é só viver mais tempo, é viver mais tempo e viver saudável. Tá, se você me enviou uma solicitação para participar ao vivo, você quer me fazer alguma pergunta, quer que eu aceite a sua solicitação ou porventura você mandou a solicitação por engano? Só me sinaliza aí que se você quiser eu te chamo para você participar ao vivo da live, tá? Sem nenhum problema. Onde eu tava? Me perdi aqui no meu raciocínio. Acho que eu estava falando dos japoneses, né? Então, os japoneses, eles têm uma durabilidade, uma longevidade maior. E isso se dá por quê? Porque ele tem uma alimentação boa. Ele faz atividades físicas, ele cuida da mente. Então, a nossa intenção é que a gente tenha... ofereça recursos para o nosso corpo a ter esses controles de lipoproteínas. Então, vamos pensar que nós estamos com o nosso fígado, que a nossa alimentação é muito errada e que nós estamos com o nosso fígado sobrecarregado e ele está intoxicado e ele precisa libertar aí dessas coisas. O que a gente pode fazer para ajudar, ao invés de nós tomarmos estatinas para diminuir o colesterol? É importante que a gente faça uma atividade física. E nesse momento, a atividade física precisa de ser uma atividade física mais intensa. Então, assim, em todos os nossos órgãos, nós temos a parte central e a parte mais da periferia. Assim também acontece no fígado. E muitas das ações acontecem mais nessa parte periférica. Então, nós precisamos que o oxigênio ele chegue até toda a extensão do órgão para que ele consiga desenvolver bem o seu trabalho. Quando o fígado ele está muito intoxicado, a oxigenação dele fica um pouco mais deficiente. E se essa respiração está um pouco mais deficiente, consequentemente, o trabalho dele fica consequentemente mais deficiente também. Então, a atividade física, por que ela nos ajuda? E por que ela tem que ser intensa? Ela tem que ser intensa para a gente ter uma respiração bem ofegante e entrar mais ar. E esse ar ir para o coração. É como se fosse assim, imagina uma bexiga. Se a gente vai encher essa bexiga, a gente sopra, ela enche um pouco. Mas a gente quer que a bexiga estica, a necessidade de nós soprarmos bastante essa bexiga para o ar chegar até lá no finalzinho. A mesma coisa acontece com o fígado. Quando ele está intoxicado e que esse ar não consegue chegar até onde que a gente precisa, se a gente tem o hábito, cria o hábito de fazer uma atividade física, pelo menos 15 minutos por dia, mais intenso, daquela de suar, aquela que você fica bem ofegante,
Isso força com que o oxigênio chegue até as extremidades dos órgãos, consequentemente até a extremidade do fígado. E aí vai ajudar o fígado a ter uma mais oxigênio e ele vai voltar a fazer todas as funções metabólicas dele. Isso, claro, se você diminuir a quantidade de lixo, de coisas ruins, de alimentos inflamatórios que você está ingerindo. Então, fazer uma atividade física é muito mais importante do que você tomar estatina. Outra coisa, se o paciente diminuir a alimentação ruim, fazer atividade física e fazer o uso de vitamina B3, ele vai ter uma circulação muito mais eficiente, vai limpar aí essas artérias e o paciente não vai ter que fazer uso de drogas. Então é necessário que a gente tenha esse tipo de conhecimento para conseguir orientar os nossos pacientes com recursos e com soluções que sejam menos agressivas. Quanto mais drogas nós tomarmos, aliás, no Brasil, no mundo, de uma forma geral, se você for olhar aí os artigos científicos, o número de pessoas que tem feito o uso de medicamentos para diminuir o colesterol, isso está cada vez maior e está virando uma dependência cada vez maior. E por que que isso não para? Por que que as pessoas não se esclarecem, não se orientam e diminuem esse uso de drogas? Porque a indústria farmacêutica não deixa. A indústria farmacêutica não quer. A indústria farmacêutica quer te vender medicamento. Ela necessita que você esteja constantemente doente, porque quanto mais doente, mais droga você usa. E aí vai chegar um momento que você começa a usar drogas para controlar, combater, amenizar os efeitos colaterais de outras drogas. E aquilo vai virando um ciclo. Então, assim, nós, profissionais da área da saúde, nós temos que apresentar recursos para os nossos pacientes, recursos mais saudáveis, de maneira que ele vai se desintoxicando e fique livre dessas drogas para apresentar uma vida mais saudável, um metabolismo mais funcional e para que esse metabolismo trabalhe a nosso favor. Como assim a nosso favor? Nós somos profissionais estetas. A nossa intenção é vender saúde e, consequentemente, entregar beleza. Para a gente entregar beleza, se o organismo não estiver funcionando, os nossos resultados, eles não têm durabilidade. Então, nós temos que entender como o organismo funciona para que os nossos procedimentos estéticos eles tenham um efeito mais rápido, tenham uma resposta mais satisfatória e tenham durabilidade. E aí, como que a gente vai aumentar então, né, o HDL, uma vez que ele é um colesterol importante para nós? Porque então, lembrando, sai do fígado substâncias que vão para os tecidos. Quem leva do fígado para os tecidos é o LDL, o colesterol ruim. Quem pega os resíduos do tecido e leva para o fígado metabolizar, aproveitar o que ele quer e eliminar, é o HDL. Por isso que o HDL ele é conhecido como colesterol bom, tá? Mas na verdade o LDL não é bom, não é ruim, ele é bom, ele é necessário, eu preciso dele para levar as coisas até o tecido. Mas a questão é o seguinte, como aumentar o HDL, né? Que as pessoas têm aí a preocupação em diminuir um e aumentar outro. Normalmente, o ideal é que a gente tenha assim, o LDL, que é o colesterol ruim, é bom que ele fique aí entre 80 e 100, que não passa muito disso, tá? Mas um pouquinho além, porque para ele levar mais. E o HDL, que é o colesterol bom, o ideal é que ele permaneça aí nos seus níveis de entre 70, por aí. Por quê? Então, você leva mais para o organismo, leva mais para os tecidos e você traz aí um pouco menos. E uma da maneira da gente aumentar esse HDL é fazendo o hábito da ingestão de alimentos
saudáveis, de gorduras saudáveis. E o que são aí gorduras saudáveis, né? O azeite é considerado uma gordura saudável, o coco também, o abacate. Então, esses três nutrientes, esses três alimentos, eles são aí nutracêuticos. Por quê? Porque eles nutrem e eles têm uma conduta de medicação, de ajudar. Então, é necessário que a gente tenha uma alimentação rica em gorduras boas. Gorduras boas aumenta colesterol bom. Gorduras ruins aumentam o colesterol ruim. E dentro dessas gorduras ruins, não é alimento rico em gordura, principalmente carboidrato processado. Carboidrato processado leva o paciente a ter um aumento de colesterol ruim e ele pode sim ter chance de um infarto, de alguma coisa assim, tá? Por que o exercício físico, então, ele é importante? Porque ele ajuda a levar o oxigênio lá para as extremidades dos órgãos, para que a gente consiga fazer com que ele exerça toda a função metabólica dele. E, consequentemente, ele vai diminuir aí o triglicérides. Para a gente diminuir o triglicérides, somente atividade física não é o suficiente. Não resolve eu me entupir de alimentos inflamatórios, de carboidratos industrializados e querer fazer atividade física. Claro que é melhor do que não fazer. Então, pensa assim, se você tem o hábito de se alimentar mal e não faz atividade física, é muito pior do que se você tem o hábito de alimentar mal e faz atividade física. Então, é necessário que a gente tenha uma diminuição desses alimentos ruins. E o que seriam isso? Né? Eu falo isso em todas as lives, mas leite, glúten, álcool, todos os tipos de carboidratos industrializados. O que é isso? Então, são os bolos, são as bolachas, é o trigo, é tudo que é gostoso. Tudo que é gostoso, você olhou, não, tem carboidrato. Então, tudo que é bom, teoricamente, faz mal, né? Mas não, a intenção é que a gente coma menos alimentos industrializados. Alimentos que não tem muito corante, que não tem conservante, alimentos que sejam mais naturais. E açúcar de uma maneira geral, tá? Então, isso faz com que a gente tenha uma diminuição aí de colesterol. Lembrando que para a gente poder diminuir o uso das estatinas, a gente tem que baixar, para baixar o colesterol, a gente tem que fazer o uso de uma vitamina B3, né? Que é a niacina. Isso a gente consegue melhorar muito o colesterol bom, sem a gente ter que tomar medicamento. E lembrando que diminuir o colesterol, isso não é importante para nós. Nós precisamos de ter colesterol nos níveis satisfatórios, porque o nosso organismo necessita do colesterol em várias funções. A pessoa que tem o colesterol baixo, isso não sou eu que estou falando, é a literatura, quem tem colesterol baixo tem uma tendência a ser uma pessoa mais agressiva, a se suicidar, a perder um pouco também da questão de equilíbrio. Sabe aquela pessoa que ela tá sempre batendo, assim, bate no ombro na porta, bate o pé não sei aonde, tropeça no sofá. Tudo bem que tem pessoas distraídas tanto que fazem isso, mas quando aquela pessoa tá sempre se batendo, sempre se machucando, isso pode ser um sinal de que a pessoa tem o colesterol baixo. E se a pessoa tem o colesterol baixo, como o nosso cérebro, 25% dele é gordura, é colesterol, nós acabamos tendo uma atividade cerebral deficiente. Então a gente perde um pouco do nosso reflexo de questão de espaço. E por isso que a gente fica aí batendo em tudo quanto é lugar. E aí, eu anotei aqui umas questõezinhas que geralmente são dúvidas mais comuns das pessoas. Então, assim, ó, alimentos gordurosos faz mal para o coração? Durante muitos anos, nós acreditamos que alimentos gordurosos faziam mal para o coração. Hoje, isso já se caiu por terra. Hoje é muito melhor você comer um torresmo frito do que você comer uma bolacha, tomar um copo de leite, um copo de iogurte, comer um pão. Então é melhor você comer um torresmo frito, é muito mais saudável para o seu organismo do que você comer produtos industrializados. Então o colesterol
o alimento gorduroso não faz mal para o coração. Isso é a literatura que fala, tá? Não sou eu. Outra coisa, o colesterol aumentado, ele causa doença cardíaca? Não. O que causa doença cardíaca é o triglicérides aumentado. E o que causa triglicérides aumentado? Carboidratos industrializados. Outra coisa que pode favorecer a gente a ter algum problema também é quando o LDL está aumentado. O LDL só está aumentado quando o seu fígado não está funcionando bem, porque é o fígado que produz o LDL, né? Conforme eu expliquei agora há pouco. Então, se o seu fígado está intoxicado, na tentativa dele tentar levar mais substâncias para os tecidos, ele aumenta o LDL. Mas aí, como ele aumenta o LDL, mas não tem o que levar, o HDL abaixa. Então, assim, o colesterol mesmo, a molécula de colesterol, ela não faz mal para o coração. Alimentos gordurosos aumentam o colesterol? Não, alimentos gordurosos não aumentam o colesterol, tá? Lembrando aí novamente, vai na mesma coisa. O colesterol, ele é uma coisa boa, ele não é o vilão, ele é necessário. O nosso organismo necessita do colesterol para tudo. Então, esses alimentos que tem aí gordura, quando são gorduras, principalmente gorduras boas, ele não faz mal pra gente. Tá? Carboidrato faz muito mais mal, açúcar faz muito mais mal. Colesterol alto, ele aumenta, né? Ele entope as artérias. O que entope as artérias são triglicérides, tá? Intoxicação por álcool e LDL fica prejudicado também? Fica totalmente. O que acontece assim? O LDL, quando você tem uma intoxicação por álcool, o teu fígado, ele para de exercer algumas funções importantes. Ele para de sintetizar hormônio, de metabolizar várias substâncias. Então, com isso, o que acontece? Ele aumenta a produção de LDL. Por que ele aumenta? Isso eu expliquei um pouquinho mais no início da live. O LDL, ele é uma lipoproteína que tem a função de pegar as coisas do fígado, principalmente os hormônios, de levar do fígado para os tecidos. Só que aí, quando o nosso fígado ele está muito ocupado com outras coisas, como por exemplo com as lesões de álcool, só abrindo aí um parêntese, o nosso fígado ele consegue controlar, ele consegue eliminar 30 gramas de álcool por dia. Um copo de cerveja de 100 ml tem 5 gramas de álcool. Um copo de vodka de 100 ml tem 45 gramas de álcool. Uma taça de vinho de 100 ml tem 40 gramas de álcool. Então pensa bem, se a gente ingere álcool que seja mais que 30 gramas por dia, o nosso fígado ele não consegue mais metabolizar, ele metaboliza as 30 e aí ele não consegue mais fazer aquilo. E se você começa a ingerir álcool e o seu fígado tá nos 30, ele tenta trabalhar a todo vapor para conseguir eliminar aquele álcool que você colocou lá. Então ele pensa assim: esse álcool não me pertence, eu preciso eliminar esse álcool. O que ele faz? Ele para de exercer algumas funções e foca ali para eliminar aquele álcool. Só que aí os tecidos, que são os músculos, o coração, o cérebro, enfim, ele sente falta de algumas substâncias. E aí o fígado, ele entende assim: nossa, se os tecidos estão carentes, eu vou aumentar o LDL, porque eu aumentando o LDL, eu consigo liberar mais substâncias, mais hormônios para os tecidos. Só que ele aumenta o LDL, só que ele não conseguiu sintetizar as outras coisas que a gente precisa. Então ele aumenta o LDL, mas não tem o que o LDL levar. Ele tá sem produto. Então assim, é como se fosse assim, o LDL é como se fosse o Uber. Ele pega as substâncias e leva para o destino.
É como se como o seu fígado está muito ocupado para eliminar o álcool, ele aumenta a produção de Uber, tem um monte de Uber, mas está sem passageiro para levar. Então, o álcool, ele é extremamente maléfico para o fígado, e tudo que faz mal para o fígado aumenta o LDL e consequentemente diminui o colesterol bom. Por que diminui o colesterol bom? Porque o colesterol bom, ele pega os resíduos do tecido e leva para o fígado. Se eu não estou pegando o fígado e levando para o tecido, não tem sobra do tecido para levar para o fígado. Então aí o organismo para de produzir o LDL, tá? Outra coisa, se a gente diminuir o colesterol, né? Diminuindo o colesterol prolonga a vida? Não, isso é o contrário. Inclusive, teve um artigo recente lá nos Estados Unidos que ele falou que quanto mais alto não, tô errado, que se o colesterol está acima de 140, o paciente tem uma longevidade. E por que ele afirmou isso? Porque nós precisamos do colesterol para todas as nossas células, nós precisamos para a vitamina D, para processar os hormônios, para proteger o nosso cérebro, para a gente produzir sistema imunológico. Então, se a gente tem colesterol nos níveis normais, nós temos a produção de tudo isso. Se nós temos colesterol baixo, nós temos deficiência na produção de tudo isso. E se a gente tem deficiência no sistema imunológico, na vitamina B, nos hormônios e tal, vai virando um ciclo de ausências de metabolismo que vai causando defeito. Então, muito pelo contrário, eu inclusive dei o exemplo mais cedo do pessoal do Japão. No Japão, eles são conhecidos como as pessoas que têm maior longevidade. É muito comum encontrar pessoas no Japão que têm mais de 100 anos. Mas não é ter 100 anos, é ter 100 anos saudáveis, ativo, com a memória boa, com o organismo funcionando bem. E por que lá eles têm isso? Inclusive na live passada eu dei o exemplo de um japonês de 100 anos que ele foi comparado a um jovem de 33 anos nos Estados Unidos. E por que isso? Porque essa pessoa tem uma alimentação e hábitos de vida tão satisfatório que deixa o organismo mais saudável. Então, se a gente quer ter uma longevidade, há a necessidade de nós termos um colesterol bom. Mas isso não significa ter aumento de triglicéridos. Isso não significa comer errado. Se a gente come errado, a gente vai causar esses acúmulos de gordura, que não é o colesterol. Isso tem que ficar claro, tá? Óleo vegetal, né? Por exemplo, assim, esses óleos que a gente compra, isso faz bem? As pessoas falam, o óleo do milho, o óleo do girassol, essas coisas e tal. Não, gente, isso não faz bem. Antigamente nós comíamos somente banhas, né? Banha de animal, banha de porco, enfim, e as pessoas tinham uma vida mais saudável. Aí veio uma época que eles falavam assim, as pessoas naquela época quase não infartavam, porque tinha que correr atrás do porco, tinha que pegar o porco, tinha que matar o porco, limpar o porco, comer o porco. Hoje as pessoas encontram isso muito dado, muito pronto. Você vai no mercado, você compra a gordura, você compra o porco, você compra a carne e come. Então você teve uma diminuição do seu trabalho para ter acesso àquele alimento, né? Então, durante muito tempo as pessoas acabaram culpando os alimentos gordurosos por causa do nível de infarto. Mas nos Estados Unidos, eles lançaram o óleo, isso começou em 1915, quando eles lançaram... Não, eu errei. Em 1915, nos Estados Unidos, foi registrado cientificamente o primeiro infarto. E por coincidência, em 1911, foi liberado o primeiro óleo industrializado, esse que a gente compra nas garrafinhas no mercado. E esse óleo chamava Crisco. Então, o que acontece? A partir do momento que a indústria começou a liberar esses óleos industrializados para facilitar a nossa vida, nós começamos a ter episódios de infarto
por causa de acúmulo de gordura nas artérias. Então, gente, esses óleos, eles fazem mal pra gente. O ideal é que a gente não se alimente disso. Então, aí voltou agora, né, o bom senso de que a alimentação de uma carne mais gordurosa, de uma carne de porco, de um torresmo, da manteiga de porco, ela faz bem melhor, faz bem para o nosso organismo em relação a esses óleos industrializados. Então, se faz necessário ter uma alimentação rica em gorduras boas, tá? E aí, lembrando aí as funções, então, do colesterol. Eu anotei aqui algumas funções pra gente não esquecer. É a molécula mais abundante do cérebro, ou seja, 25% do nosso cérebro é gordura, e essa gordura é colesterol. Ele está presente em todas as membranas celulares das nossas células, e nós temos trilhões de células no corpo. Ele é o precursor de hormônios esteroides, progesterona, testosterona, sei lá, trocentos hormônios aí, da vitamina D3 também. Ele é o responsável em proteger a mielina, que são os nossos cérebros, que são os nossos neurotransmissores. Ele contribui para a proteção da mucosa intestinal. E por que ele contribui isso? A literatura já afirmou que quando nós temos níveis satisfatórios de vitamina D, o que seriam níveis satisfatórios de vitamina D? Vitamina D acima de 40. Então, quando nós temos vitamina D elevada, vitamina D acima de 40, nós temos uma proteção de intestino melhor. E quem sintetiza a vitamina D? O colesterol. Então, nós precisamos de ter colesterol. Uma coisa vai ligando a outra. Todo mundo é um conjunto, gente. Se danifica uma engrenagem, dá problema no resto todo, tá? Quando a pessoa tem uma deficiência de colesterol, níveis de colesterol baixo, ela fica mais agressiva. Então, ela geralmente fica mais violenta, ela pode ter tendência a suicídio, tendência à depressão. Isso tudo é o colesterol. Então, o colesterol, ele é importante pra gente. O colesterol, ele também é importante contra a demência. E isso se torna muito claro uma vez que a gente entende que 25% do nosso cérebro é colesterol. Então, se a gente tem deficiência de colesterol, nós temos deficiências de células cerebrais. Então, as pessoas que têm uma tendência a ter Alzheimer, a ter mal de Parkinson, certamente é porque não somente isso, tá? Vários outros fatores, como intoxicação por metais pesados, enfim. Mas o colesterol também influencia a você ter uma tendência a essas doenças degenerativas. E aí, só um adendo importante sobre as doenças degenerativas, que eu também já comentei em algumas lives, mas eu acho bacana deixar sempre registrado. Nós tínhamos aí no nosso conceito de que se os nossos pais, nossos avós tivessem Alzheimer, mal de Parkinson, essas coisas, nós teríamos isso na nossa genética e que, consequentemente, nós herdaríamos isso para nós. Depois do projeto Genoma, que foi um projeto desenvolvido em 2003, eles concluíram que várias coisas que a genética, que nós temos na nossa genética, depende muito se a gente vai fazer aquele gene desenvolver ou não desenvolver dentro de nós. E o que leva isso a desenvolver ou não desenvolver são os estilos de vida e o meio que a gente convive. Ou seja, a minha família, por exemplo, meu avô, por parte da minha mãe, ele teve Alzheimer. E aí, durante muito tempo, muitos anos, nós ficamos preocupados porque nós teríamos uma tendência também a ter Alzheimer. Só que isso já caiu por terra. Uma vez que eu sei que eu tenho na minha família o gene do Alzheimer, cabe a mim a não dar substâncias para esse gene desenvolver.
Como que eu posso fazer isso? Desintoxicando o meu organismo, me alimentando adequadamente, evitando alimentos que são inflamatórios e que causam inflamação no meu organismo, diminuindo os meus radicais livres, diminuindo os fatores de envelhecimentos extrínsecos, que são aqueles que eu pego aí do ambiente, com os meus hábitos errados, fazendo atividade física. Eu estou num propósito agora, eu fiz um compromisso comigo de ficar 100 dias sem álcool, sem derivados de leite e sem glúten. E quando eu comecei isso é muito recente, deve ter uns 10 dias, 15 dias que eu estou fazendo isso, então é muito recente na minha vida, mas eu achava que fosse muito difícil ficar sem isso. E realmente é difícil, mas não é muito difícil. Por quê? Porque quando a gente tem um propósito na vida da gente, quando a gente entende o porquê, é mais fácil. Claro que eu tenho vontade de comer um chocolate, de comer um bolo, lógico, mas eu estou descobrindo outros recursos de saciar a minha necessidade. Então, assim, eu sei que eu tenho em mim o gene que eu posso vir a desenvolver ou não o Alzheimer. Por quê? Porque a minha família tem, então eu tenho esse gene em mim. Pronto, é fato, isso é a minha realidade, não dá para fugir. Mas eu já sei que eu tenho esse gene, então cabe a mim oferecer recursos para o meu organismo a não desenvolver ele, a não ativar ele, deixar ele lá quietinho, dormindo. Tem inclusive uma parábola na internet que é muito conhecida, né? Que nós temos dentro de nós dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. Aí a pessoinha lá, o netinho, perguntou pro vô: vô, mas qual lobo que eu vou deixar crescer dentro de mim? Aí o vô responde assim: aquele lobo que você alimentar. Então é assim, eu tenho o gene do Alzheimer na minha genética. Então eu já tenho ciência disso. O que cabe a mim? Cuidar para deixar ele inativo. E é o que eu estou fazendo. Então eu já estou começando a mudar os meus hábitos de vida para que ele fica sempre dormindo. Então, como que é isso? Fazendo atividade física, me preocupando com a minha mente, com coisas boas, com uma boa música, com tomando um sol para ter uma vitamina D, ou fazendo a suplementação de vitamina D, alimentos que não causam inflamação. Então, isso cabe a nós. Nós não somos mais prisioneiros dos nossos antepassados genéticos. Então, assim, cabe a gente a decidir qual caminho seguir. Qual lobo você vai alimentar dentro de você? O lobo bom ou o lobo ruim? Quando nós não temos acesso à informação, a gente pode pecar, porque nós não sabemos. Tipo assim, quando a gente não sabe, Deus protege, certo? Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, que você já tem acesso à informação, cabe a você decidir o qual caminho seguir. E a fisiologia, a literatura, ela tá aí para nos ajudar, tá certo? Então fica aí a minha sugestão, a minha orientação. Lembrando, né, fiquem atentos que o colesterol, ele não é um vilão. A literatura já comprovou que ele é o bonzinho e que é necessário tê-lo para que o nosso organismo funcione. O nosso DNA, ele foi feito para viver 200 anos. As nossas células, elas foram feitas para viver 120 anos. Então, por que nós morremos tão precocemente? Morremos precocemente porque os alimentos que nós optamos por colocar na nossa boca não são os alimentos mais adequados, não são os mais apropriados. E isso vai causando inflamação no organismo, vai causando um acúmulo de radicais livres. O aumento de radicais livres vai oxidando várias partes do corpo e vai levando à apoptose da célula, à morte da célula, à morte do órgão, à morte do corpo, à morte da pessoa. Então, nós temos que oferecer recursos para as nossas células ficarem saudáveis e quem sabe nós conseguirmos chegar aí numa longevidade aí de mais de 100 anos. Eu li há algum tempo atrás um artigo científico que estava falando
que por volta de 2050 nós teremos na nossa população 50% jovens e 50% idosos. E por que nós vamos chegar no futuro com a população bem equilibrada entre os senis e os jovens? Porque nós estamos com mais facilidade ao acesso à informação de qualidade. Então nós estamos nos preocupando em ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. E isso, a tendência é cada vez mais ir melhorando. Por isso que nós vamos ter uma longevidade maior. Quando aí os nossos governantes falam assim, mas os velhos não estão morrendo, né? As aposentadorias estão difíceis para o governo. Isso é verdade. Hoje nós temos uma expectativa de vida muito maior, porque nós estamos nos cuidando mais, tá? Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês. Esse era o recadinho. Fiquem atentos com os hábitos que vocês têm. Fiquem atentos com as orientações que vocês vão passar para os pacientes de vocês, porque nós somos profissionais da área da saúde, nós somos profissionais estetas e cabe a nós a responsabilidade de compartilharmos para que a gente tenha um mundo mais saudável. E consequentemente, gente, uma vez que vocês entenderem da fisiologia, como que as coisas funcionam, os exames laboratoriais, vocês vão usar isso para agregar valor aos tratamentos de vocês e vocês vão conseguir entregar para os pacientes de vocês resultados de excelência. Deus nos projetou para nós sermos bons, para nós sermos excelentes, para nós almejarmos cada vez mais o topo, o sucesso. Então, vamos procurar cada dia mais sermos profissionais diferenciados. Eu terminei de fazer um curso agora recentemente, que foi o curso de cadáveres Fresh Frozen, que aconteceu em meados de março. Até esqueci a data, mas foi agora, tem pouco tempo. E eu conversei muito com os meus alunos desse curso sobre as funções metabólicas, exames laboratoriais, a importância de nós termos domínio disso para suplementar isso para os nossos pacientes. E os alunos ficaram encantados, porque era algo que eles não sabiam, era algo que eles não faziam ideia. A partir do momento que nós temos acesso à informação e que nós sabemos a informação, cabe a nós oferecermos recursos para os nossos pacientes. E a fisiologia humana, os exames laboratoriais, eles estão aí para nos agregar, para nos dar valor, para nos tornarmos diferentes. O que a gente precisa saber é interpretar esses exames. Igual eu já disse, os valores de referência, eles são baseados em estatística, eles não servem para nós. Nós precisamos de entender da fisiologia para a gente compreender qual que é o valor ideal para cada caso. Quem não entende de fisiologia acha que o colesterol faz mal, acha que o LDL é o colesterol bom e que o HDL que o LDL é um colesterol ruim e que o HDL é bom. Mas quando a gente entende que cada um tem a sua função, a sua importância e que é necessário para o nosso corpo isso, não existe mais bom ou ruim. Existe que eles têm que ter recursos para exercer as suas funções e as suas funções são necessárias para nós. Então, gente, fica aí o meu convite para vocês ficarem atentos à fisiologia e ao metabolismo do paciente de vocês. Tornem-se profissionais que estão preocupados em assistir e cuidar desse paciente como um todo. Não tem como nós termos sucesso nos procedimentos estéticos se nós não dominarmos a fisiologia. Então fica aí o meu convite para vocês. Beijo, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato, me mande direct. Eu sou super fácil acesso aí, é só vocês me caçarem nas redes sociais e mandarem mensagem que eu geralmente respondo a todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus.